arte mesopotâmica? Muito além de esculturas e pinturas, essa civilização criou a escrita, projetou templos monumentais e moldou cidades inteiras com tijolos de barro. Então, inscreva-se no canal porque agora nós vamos explorar esse mundo fascinante da arte mesopotâmica. A arte da antiguidade mesopotâmica é uma das mais fascinantes da história, marcada por sua relação com a religião, o poder político e as inovações técnicas. A Mesopotâmia é localizada entre os rios Tigre e Eufrates, a atual Iraque e partes da Síria e Turquia, é conhecida como o berço da civilização. A arte mesopotâmica reflete as culturas das sociedades que floresceram ali, como os sumérios, os acadianos, assírios e os babilônios. A invenção da escrita cuneiforme não foi um evento isolado, mas sim uma resposta natural ao crescimento das primeiras cidades da Mesopotâmia. À medida em que as sociedades se tornavam mais complexas, as trocas comerciais aumentavam, os templos acumulavam riquezas e os governantes precisavam administrar impostos e recursos. Contar apenas com a memória humana para registrar essas informações não era eficiente. Era necessário um método mais confiável e duradouro. Os sumérios, então, desenvolveram um sistema inicial baseado em pictogramas, onde símbolos representavam objetos ou ideias. Mas, com o tempo, essa escrita evoluiu para algo mais abstrato e eficiente. Os caracteres cuneiformes, marcados em placas de argila com estiletes em forma de cunha, diferente dos pictogramas, que eram desenhos simples, os sinais cuneiformes representavam sons e palavras inteiras, permitindo escrever frases completas e registrar informações detalhadas. Esse avanço não só revolucionou a administração pública e o comércio, mas também possibilitou o registro das crenças e mitos dos povos mesopotâmicos. Histórias que eram transmitidas apenas oralmente, sujeitas ao esquecimento e a alterações, passaram a ser preservadas de forma permanente. Foi assim que textos como a Epopeia de Gilgamesh, que contém uma das versões mais antigas do dilúvio, puderam atravessar milênios. Além disso, a escrita cuneiforme permitiu o surgimento de uma nova classe social, os escribas. Esses profissionais altamente treinados eram responsáveis por manter registros administrativos, religiosos e literários. Seu conhecimento era tão valioso que em muitas sociedades eram considerados membros da elite, e sua formação envolvia anos de aprendizado em escolas especializadas. A escrita cuneiforme não foi apenas um meio de comunicação, ela foi um divisor de águas na história da humanidade, ao permitir que ideias, leis, mitos e conhecimentos fossem armazenados e transmitidos ao longo das gerações. Ela inaugurou a história escrita. E é bom fazermos uma curta observação também sobre o Código de Hammurabi, que foi um dos primeiros conjuntos de leis escritas da história. Gravado em uma pedra, em uma rocha de diorito com cerca de 2,25 metros de altura, esse código não era apenas um documento legal, mas também uma peça artística e simbólica. No topo da estela há um alto relevo mostrando o rei Hammurabi recebendo as leis diretamente do deus Shamash, o deus que eles consideravam o deus do sol e da justiça. Essa imagem reforça a ideia de que a autoridade real vinha do divino, legitimando o poder do governante. Os zigurates não eram apenas templos religiosos,
Eles simbolizavam a própria estrutura da sociedade mesopotâmica, onde a religião, política e economia estavam profundamente entrelaçadas. Em uma época em que se acreditava que os deuses controlavam tudo, desde a fertilidade da terra até o destino dos reis, essas imensas construções não apenas serviam como locais de culto, mas também como centros de poder e de administração. Cada cidade mesopotâmica possuía seu próprio zigurate, dedicado ao deus principal daquela região. O zigurate de Ur, por exemplo, era consagrado a Nana, o deus da lua, protetor da cidade. Governantes e sacerdotes alegavam que o seu poder vinha diretamente dos deuses, e esses templos reforçavam essa conexão divina. O acesso restrito às partes mais sagradas do zigurate não era apenas uma questão de tradição religiosa, mas uma estratégia política, pois manter o contato com os deuses era um privilégio exclusivo da elite, fortalecendo o poder dos sacerdotes e reis. Além da função religiosa, os zigurates tinham um papel prático na organização social. Em suas dependências funcionavam armazém onde grãos, azeites e outros bens eram estocados para distribuir à população em tempos de crise. Também eram locais de aprendizado, onde os escribas e administradores e sacerdotes registravam informações sobre impostos, comércio e leis. Assim, os zigurates não apenas representavam a fé da população, mas também garantiam o funcionamento econômico e político das cidades. A arquitetura dos zigurates também refletia a grandiosidade construída em degraus, com plataformas cada vez menores sobrepostas. Eles criavam a sensação de que estavam se elevando ao céu, aproximando-se dos degraus feitos de tijolos de barro, materiais abundantes ali na região. Eram constantemente restaurados, pois o clima árido e as chuvas os desgastavam rapidamente. O impacto desses templos foi tão grande que sua influência pode ser vista até em outras culturas. Alguns estudiosos sugerem que a famosa Torre de Babel, descrita na Bíblia, pode ter sido inspirada em um desses monumentos. Isso mostra como os zigurates não foram apenas construções impressionantes da Mesopotâmia, mas foi um verdadeiro marco cultural e espiritual que ecoaram ao longo da história. E como estamos falando da arquitetura mesopotâmica, não podemos deixar de falar dos jardins suspensos da Babilônia. Embora sua existência seja debatida e questionada, eles são uma das 7 maravilhas do mundo antigo e representam uma das maiores expressões arquitetônicas e artísticas da Mesopotâmia. Acredita-se que tenha sido construído pelo rei Nabucodonosor II para sua esposa, e seria composto por terraços elevados, cobertos por vegetação exuberante, irrigados por sistemas avançados de canais, e se existiram de fato, eram um testemunho do domínio mesopotâmico sobre a engenharia e o paisagismo. A descoberta do uso da argila na construção foi um dos fatores essenciais para o desenvolvimento das primeiras cidades da Mesopotâmia. Diferente de outras civilizações antigas, como o Egito, que possuía abundância de pedras para suas construções monumentais, a Mesopotâmia era uma região de planícies férteis, mas com poucos recursos minerais. Assim, os povos que habitavam essa área precisavam se adaptar e encontrar maneiras disponíveis para erguer suas moradias e templos. A argila, abundante nas margens dos rios Tigre e Eufrates, tornou-se matéria-prima ideal. Inicialmente utilizada para produzir potes e utensílios, logo foi moldada em tijolos, que podiam ser secos ao sol ou cozidos em fornos para maior durabilidade.
Essa inovação permitiu a construção de casas, palácios, muralhas, templos, dando origem a grandes cidades como Ur, Babilônia e Nínive. Porém, o uso do barro como base para as construções também trouxe desafios. Diferente da pedra, que resiste ao tempo, o tijolo de barro seco ao sol era vulnerável à erosão e às chuvas. Para minimizar esse problema, os mesopotâmicos passaram a revestir suas construções com betume, uma espécie de asfalto natural, ou ladrilhos esmaltados, como visto na famosa Porta de Shitar, na Babilônia. Apesar dessas técnicas, a maioria das estruturas mesopotâmicas não resistiu ao tempo, deixando para os arqueólogos apenas ruínas e fragmentos. Mesmo com essas limitações, a arquitetura mesopotâmica influenciou diversas civilizações posteriores. O conceito de construir cidades inteiras com tijolos foi levado para outras regiões. E os conhecimentos desenvolvidos na Mesopotâmia serviram de base para a engenharia e urbanização no mundo antigo. Assim, o barro, um material simples e acessível, acabou moldando uma das civilizações mais importantes da história. A arte mesopotâmica não era apenas estética, ela tinha uma função simbólica e religiosa muito profunda. Em uma sociedade onde a ligação entre o humano e o divino era essencial, as esculturas, baixos relevos e pinturas serviam como uma ponte entre esses dois mundos. Os reis e sacerdotes utilizavam a arte para reforçar a sua autoridade, pois eram vistos como intermediários entre os deuses e o povo. As esculturas mesopotâmicas frequentemente representavam divindades, governantes e figuras místicas. Uma característica marcante era o tamanho exagerado dos olhos, que transmitia a ideia de vigilância espiritual e o contato com o divino. Um exemplo famoso são as esculturas de oração dos sumérios, pequenas figuras de homens e mulheres com as mãos postas e os olhos grandes voltados para cima, simbolizando a devoção contínua aos deuses. Já os baixos relevos eram utilizados para contar histórias e exaltar conquistas militares. Eles adornavam palácios e templos, servindo tanto como decoração quanto propaganda política. Um exemplo icônico é a estela de Abutres, um baixo relevo sumério que narra a história do rei Enatun de Lagash sobre a cidade vizinha de Umma. Esse tipo de arte não apenas registrava eventos históricos, mas também glorificava os governantes e reforçava a sua autoridade. Além disso, os murais e pinturas eram amplamente utilizados na decoração de templos e palácios, diferente dos egípcios, que usavam cores mais vibrantes. Os mesopotâmicos preferiam tons terrosos, refletindo a paisagem árida da região. Uma das obras mais impressionantes da Mesopotâmia foi a Porta de Ishtar, na Babilônia, que combinava escultura e pintura em um portal majestoso, revestido de tijolos esmaltados azuis, decorados com imagens de leões, touros e dragões, símbolos do poder do Império Babilônico. Essa forte ligação entre arte, poder e religião mostra como os mesopotâmicos utilizavam a criatividade não apenas para embelezar o seu mundo, mas também para consolidar seu sistema de crenças e governança. A arte, portanto, não era um mero ornamento, mas uma ferramenta essencial para contar histórias, afirmar o poder dos reis e manter viva a conexão com o sagrado. Outra peça icônica da arte mesopotâmica, que não podemos esquecer, são os lamassu, enormes criaturas híbridas com um corpo de touro ou leão, asas de águia e rosto humano. Essas criaturas místicas eram colocadas nas entradas dos palácios e cidades
para simbolizar o poder e a proteção contra os inimigos. Eram esculpidas com um detalhe impressionante, e sua pose frontal e lateral, simultânea, criavam um efeito visual único, dando a sensação de que estavam sempre observando e protegendo o local. A arte mesopotâmica não se limitava à beleza visual. Ela era um instrumento de poder, fé e identidade cultural. Cada escultura, relevo e pintura possuía um propósito que ia além da decoração, servindo para reforçar hierarquias, contar histórias e perpetuar crenças. Foi através da arte que os mesopotâmicos registraram suas conquistas, tentaram imortalizar seus deuses e estabeleceram uma ordem social onde reis e sacerdotes tinham um papel central. As tabuletas de argila, por exemplo, não eram apenas um suporte para a escrita. Elas foram o primeiro passo para a preservação do conhecimento humano. Graças a esse meio simples, histórias como a Epopeia de Gilgamesh chegaram até nós, influenciando narrativas posteriores, inclusive textos religiosos. Esse legado mostra como a escrita, inicialmente um instrumento de contabilidade, evoluiu para um meio de expressão artístico e literário, que atravessou os séculos. Na arquitetura, os zigurates não eram apenas templos, mas símbolos do poder político e espiritual da Mesopotâmia. Essas construções imensas inspiraram mitos e até mesmo influenciaram outras culturas, possivelmente dando origem à história da Torre de Babel. Da mesma forma, os palácios ricamente decorados com baixos relevos contavam a história dos impérios e dos reis, transmitindo mensagens de força e legitimidade. Mesmo com o passar dos milênios, os feitos da Mesopotâmia continuam presentes na cultura moderna. A ideia de registrar leis e documentos, fundamental para qualquer civilização contemporânea, tem origem na escrita cuneiforme. O conceito de grandes centros urbanos, com templos, palácios e áreas administrativas, nasceu nas cidades sumérias, e até os mitos mesopotâmicos continuam vivos, servindo de inspiração para histórias, filmes e até mesmo teorias modernas sobre os antigos deuses. Assim, a arte mesopotâmia não foi apenas um reflexo da sua época, ela moldou o futuro. Seu impacto pode ser sentido na forma como organizamos nossas cidades, registramos nossas histórias e interpretamos o mundo ao nosso redor. Mesmo que muitas das suas construções tenham desaparecido, sua influência permanece, provando que essa civilização, muito além do barro e das tabuletas de argila, deixou uma marca indelével na trajetória da humanidade. E você, gosta da arte mesopotâmica? Me conta nos comentários qual o seu período artístico favorito. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para a gente continuar produzindo mais vídeos como estes, que vão desde a arte rupestre até a arte contemporânea. Que você fique bem e até a próxima.